Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Olá, meu nome é Marcos. Sou morador do bairro de Saúde, em São Paulo. Quando me mudei para essa casa, encontrei um tambor grande dentro de um closet. Era um instrumento de 1,5 metro de altura, mais ou menos, com o desenho de um raio. Nunca consegui identificar se era indígena ou africano esse tambor. Na verdade, não parecia de lugar nenhum. A madeira era escura e dura, mas estranhamente leve. E o couro, em nome de Deus, o couro parecia pele humana. Meu Jesus! Bom, nunca mexi naquele tambor, mas também nunca joguei fora. O fato é que na primeira festa que dei aqui em casa, um casal de vizinhos, bem mais velhos, aqui do bairro, perguntou sobre o tambor. Chegaram a me oferecer muito dinheiro por ele. Eu concordei em vender, mas a transação ficou para um outro dia. Naquela mesma noite, após a festa, um homem tocou a campainha lá de casa. Ele se apresentou como filho do casal e pediu que eu jamais vendesse o tambor para os idosos. Ele me contou o motivo. Disse que o tambor era um instrumento ritualístico, usado por uma seita antiga de São Paulo, recém-inaugurada. Essa seita usava o tambor para punir ou premiar crianças. Funcionava assim: as crianças boazinhas eram colocadas individualmente debaixo do tambor. Então, o sacerdote batia 2 vezes no tambor. E segundo lendas, as crianças sumiam por 1 ou 2 horas e depois retornavam, da mesma forma que desapareceram. Essas crianças felizardas diziam ter ido parar em um local feliz, com crianças belas, brinquedos, estranhas máquinas flutuantes, guloseimas e animais bizarros, nunca visto antes. Diziam brincar nesse jardim azulado, até que uma moça boazinha vinham para levá-los de volta por um caminho de floresta. As crianças geralmente afirmavam ter passado um dia inteiro nesse local maravilhoso, chamado Sete Além. Não importava a hora, as crianças diziam ter passado um incrível fim de tarde. O homem também contou que essa seita punia crianças travessas, com o mesmo processo. Porém, o sacerdote batia 4 vezes e não 2 no tambor. Assim que a criança era colocada embaixo do instrumento. De acordo com a lenda, essas crianças sumiam por 5 horas e voltavam da mesma forma que desapareceram. Só que dessa vez, diferente das que iam e voltavam felizes, essas crianças voltavam completamente assustadas. Apresentavam geralmente arranhões, falta de cabelo, sangramento no nariz e permaneciam traumatizadas por muito tempo. Depois de um tempo, quando essas crianças conseguiam narrar sem chorar, diziam ter ido a uma caverna ou a um pântano, cheio de pessoas histéricas. Algumas dessas pessoas estavam em um profundo sofrimento, outras se divertiam. As crianças eram açoitadas com varinhas finas e, em seguida, eram arrastadas por uma carvoaria, onde pessoas deformadas saíam das paredes e do chão e as arranhavam. Esses seres obrigavam as crianças a comer baratas vermelhas e amarelas com centenas de pernas que se mexiam, mesmo quando você as engolia. Zombavam da criança, assustavam-na, até que, num momento, um homem sujo, com longa barba e unhas apodrecidas, empurravam a criança para fora
por um caminho de floresta muito escura. A criança dizia que havia passado de 3 a 4 dias no local e que era sempre à noite. O local se chamava Sete Além e havia outras crianças lá que pareciam ser de tempos diferentes. Após o homem me contar a história, ele implorou que eu destruísse o tambor e não vendesse aos pais dele. Segundo o homem, os pais dele e o antigo morador da minha casa haviam tentado reviver a seita há alguns anos, que quando ele era criança, testaram o tambor com o irmão dele. O homem afirmou: meus pais colocaram meu irmão dentro do tambor, só que eu, sem acreditar na história e com a intenção de zombar das crenças deles, bati no tambor, não 2 e nem 4, mas 7 vezes. Logo depois disso, as luzes piscaram e ouvimos meu irmão gemer. O resultado daquilo foi que o irmão dele desapareceu para sempre. Saiu na imprensa da época, e qualquer um pode pesquisar sobre isso. A família foi acusada de sumir com o irmão, mas não deu em nada. Bom, o fato é que não acreditei no homem, mas concordei com ele e juntos destruímos o tambor. E no dia seguinte, falei para o casal que havia deixado cair e quebrado. Nunca esqueci a história do homem, e nem o nome do local sinistro, Sete Além. Sempre contei essa história para meus filhos. Quando eles viram as matérias sobre Sete Além, vieram me mostrar, e por isso é que aceitei a contar essa história para vocês. Boa noite.